Irmãos, livro de Deuteronômio, quinto livro de Moisés. Nós estamos estudando agora, às terças-feiras, o livro de Deuteronômio. Hoje vamos acabar o capítulo 3, o finalzinho dele, verso 23 até o verso 29. Deuteronômio, capítulo 3, verso 23 a 29. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Deuteronômio, capítulo 3, verso 21 a 29. Também eu, neste tempo, implorei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas? Peço-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com seus próprios olhos, porque você não passará este Jordão. Dê ordens a Josué, anime-o e fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Assim, ficamos no vale diante de Bet-peor. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra lida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou, Deus, não nos deixou sem orientação, Deus, mas o Senhor nos deixou, Deus, esse precioso livro, Deus, esse livro sagrado, esse livro, Deus, que fala a respeito do pacto, da aliança que o Senhor fez, Senhor, com o teu povo, com a igreja do Senhor. Deus, esse livro, Deus, que nos orienta como viver como um membro dessa aliança, Deus, como um membro desse pacto. Esse livro, Deus, que nos apresenta um caminho sobremodo excelente, Deus, o caminho da obediência, Deus, o caminho, Pai, da autonegação, Deus, de tomar a tua cruz e seguir dia após dia o Senhor, Pai. Oh, Deus, negando as nossas próprias vontades. Isso não é fácil, Pai. Isso, por vezes, nos deixa angustiados, Senhor, porque enquanto nós sabemos o que fazer, a nossa carne quer fazer o oposto, e isso nos deixa tristes, Senhor. Mas nós esperamos e aguardamos, Pai, ansiosamente, Deus, o dia, Pai, em que não mais enfrentaremos, Senhor, essa luta contra o pecado, porque o Senhor mesmo, Pai, haverá tirado o pecado do novo céu e da nova terra que o Senhor virá inaugurar, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, muito obrigado pela Tua revelação que fala aos nossos corações, Senhor. Continua falando, Pai, nessa noite, Senhor, à medida que a exposição for feita, em nome do Teu Filho amado Jesus, é que eu oro e Te agradeço, Pai. Amém. Irmãos, a gente viu, que esse livro, ele é escrito, sobre a forma de um tratado de suzerania e vassalagem do Antigo Oriente Médio, e a gente viu que a primeira parte dele apresenta o suzerano, o todo-poderoso, aquele que propõe o tratado, e vai nos dar um relato histórico acerca das conquistas desse suzerano. E aí a gente acompanhou um pouquinho, viu eles saindo do Sinai, viu eles as portas, de mandar espias para a Terra Prometida, viu o que aconteceu quando eles voltaram. A gente viu que o Deus, ele havia declarado a sua autoridade sobre as nações e sobre a terra, e ele deu aquela terra a quem ele quis, e por causa disso Israel não teve direito, sobre a possessão de Edom, de Moabe e de Amon. A gente viu que eles tiveram que passar, circundando aquela terra. E na terça-feira passada, com o presbítero Enoque, a gente viu o começo da conquista propriamente dita, É uma conquista, irmãos, que na verdade ela vai se intensificar
e ser conquista propriamente dita, né, com Josué, lá no capítulo 1, a partir do livro de Josué, o próximo livro da Bíblia, na nossa ordem, que a gente tem aí registrada. Mas o livro Deuteronômio, ele nos apresentou nesse último estudo que a gente viu, né, no capítulo 2 até o capítulo 3, a vitória sobre dois reis muito poderosos, né, o rei Og e o rei Seom, né, o rei Seom de Esbom e Og de Bazã. E vimos que, portanto, teve aí esse início da conquista. Só que aí, uma coisa, né, que deveria ser um motivo de muita alegria, né, deveria ser algo assim, que Moisés estaria exultando de alegria, ao mesmo tempo causou uma tristeza no coração de Moisés, porque Moisés começou a ver o iniciozinho, né, começou a ver ali o primeiro passo da conquista, mas ele sabia de uma coisa, que Deus havia dito desde o Êxodo, né, ele não ia entrar. Ele não ia experimentar da completude daquilo, né? Ele não iria experimentar da terra prometida em si, né? Da terra que foi, de fato, tão ansiada, tão aguardada, que eles ouviam falar, que mana leite e mel, terra que dava frutas, né? Que o texto lá de Número nos diz que eles trouxeram um cacho de uva, né? 2 homens para trazer um cacho de uva, como uma amostra, né, da boa terra que eles estavam prestes a conquistar. E aí Moisés fica reflexivo com relação a isso tudo, né, irmãos? Imagine se fôssemos eu ou você, né? Imagine se nós estivéssemos engajados em um projeto aí, de algo assim, né, muito grande. Imagine um hospital, uma escola, algo que a gente lutou e buscou recursos e acompanhou a construção, tal. E você sabe que você nunca vai ver esse hospital funcionando, né? Você nunca vai ver essa escola funcionando. Você não vai ver o resultado daquilo pelo qual você tanto se esforçou. Era mais ou menos esse sentimento de Moisés quando ele decide orar ao Senhor. E isso já é uma coisa muito interessante da gente observar, né, irmãos? Porque Moisés, junto com Samuel, eles formam os 2 grandes intercessores do povo hebreu, né? Na cultura hebraica, na cultura ali do povo de Deus, quando se falava em intercessão, se pensava em 2 nomes, se pensava em Moisés e Samuel, 2 grandes homens que Deus levantou como intercessores da nação. Moisés, inclusive, por diversas vezes, teve que orar para que Deus não destruísse o povo no deserto, né? Para que Deus preservasse o povo e que assim o nome do Senhor não fosse diminuído diante das nações ao redor. Moisés, ele fazia isso com constância, né? Ele tinha essa prática. Só que aqui, esse texto, irmãos, ele abre aqui um capítulo, ele abre um parênteses, não sei se era a palavra correta, ele abre uma janelinha para a gente observar o relacionamento íntimo e privado de Moisés com Deus, né? Agora Moisés, ele não está orando pela nação exatamente, ele está orando por uma causa própria, né? Ele está orando por um pedido particular dele. Ele queria entrar na terra prometida, ele queria que Deus revertesse a sentença que havia proibido ele de entrar. Então ele decide apresentar a Deus essa questão pessoal. E aí nessa oração, né, a gente vai ver o prelúdio dessa oração, o pedido propriamente dito, a resposta do Senhor e, por fim, a reintrodução de Josué, mais uma vez, né, que lá no capítulo 3, verso 21 e 22, ele já havia falado sobre Josué e ele vai repetir, então, essa lembrança de que ele já tinha preparado um sucessor para Moisés. Então, vamos observar aqui, irmãos, o que Moisés, ele ora a Deus, né? Versículo 23. Ele fala que também eu, né? Que ele se apresenta, ele vai nos mostrar que é um pedido pessoal. Nesse tempo onde ele começa a ver, né, toda essa conquista, nesse tempo que o povo está eufórico, né, por já ter conquistado um território para 2,5 tribos, eu implorei ao Senhor, dizendo. Aqui, irmãos, é interessante, esse verbo, implorei, ele está em um tronco, na língua hebraica, que é um tronco muito, 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 muito forte e intensivo.
E até o próprio significado do verbo na língua portuguesa, ele já dá essa ideia, né? Quando a gente pensa em implorar, a gente pensa em alguém assim que está desesperado, né? A gente pensa em alguém que está com a questão de vida ou morte, né? Praticamente, alguém que quer muito alguma coisa, que está clamando do fundo do coração, né? Com suas entranhas, está ali apresentando algo que ela considera de vital importância. É isso que Moisés faz ao Senhor. Ele derrama o seu coração, irmãos, em uma oração apaixonada. Essa oração de Moisés não é: Senhor, eu queria entrar na terra prometida, sabe? É uma oração, irmãos, com muita intensidade mesmo. É um pedido apaixonado de Moisés, depois de ele ter refletido acerca da situação dele, acerca daquilo que ele não ia conseguir ver por causa da ordem anterior do Senhor. Moisés, ele implora pedindo graça a um Deus que ele conhecia ser gracioso. Ele queria misericórdia de um Deus de quem ele já havia experimentado tantas respostas afirmativas de Deus ter dito: vou destruir o povo, e depois ter desistido por causa da súplica de Moisés. Agora Moisés faz a mesma coisa, só que ele faz isso com relação a ele mesmo. Isso nos mostra, sabe, irmãos, nos lembra de que não há, diante de Deus, nada que a gente não possa apresentar a Ele, sabe? Às vezes a gente fica, né? Eu fico pensando, se Moisés ele não ficou pensando: poxa, será que isso não é algo muito particular, né? Será que eu deveria gastar tempo orando por mim? Eu não deveria continuar orando pelo povo, né, irmãos? Será que Moisés não ficou pensando assim: será que isso não é uma besteira? Deus já disse que eu não vou entrar, por que eu vou orar de novo? Moisés, ele não sei se ele chegou a pensar nessas coisas, o texto não fala, mas o fato é que, se ele pensou, ele ignorou esses medos, ele ignorou esses temores e ele orou. Ele atravessou essa barreira e ele orou. Quando a gente estava vendo aqui os salmos de lamento, os salmos de lamentação, a gente aprendeu, irmãos, que Deus quer ouvir o nosso clamor. Por mais está doendo, então fale isso a Deus, sabe? Não é para mascarar a dor. Se está doendo, então fale a Deus que está doendo. Apresente a sua queixa, a sua súplica, o seu pedido a Deus, por mais impossível que seja daquele pedido ser realizado, né? Digamos assim. Para Moisés, ele poderia achar que era impossível, porque Deus já tinha dito que ele não ia entrar. Mas isso não impediu ele de orar, dá para entender? Olha que coisa legal. E com isso, irmãos, a gente só tem que ter um cuidado. A gente não deveria orar por causas que Deus claramente já disse que era errado, né? Por causas que Deus claramente já disse que não era a forma de acontecer. Por exemplo, você pedir para que Deus te ajude a que a sua maracutaia que você fez no trabalho não seja descoberta, é um tipo de oração que você está perdendo tempo, né? Quando você deveria orar para que Deus convertesse o seu coração e você mesmo confessasse isso, né? E consertasse aquela situação. Eu não estou falando que você pode orar por tudo e qualquer coisa indiscriminadamente, tá? Tire as coisas que são ilícitas desse meio, por favor. Não leve em conta as coisas que são claramente, Deus já determinou que é errado. Mas, tirando isso, tirando essas coisas que a gente já sabe, a resposta de Deus para aquilo, não há nada que a gente não possa apresentar diante do Senhor, né, irmãos? Eu gosto muito daqueles textos que nós lemos o ano passado, no Advento, né? Aquela história de Jesus para Maria e para Isabel, quando em dado momento, né, daquela história daquela mulher que já era velha, o anjo apresenta a promessa de um filho e ela fala: Senhor, você já olhou para a minha tabela, para o meu ciclo, já olhou como é que está a minha situação hormonal, né? E o anjo fala para ela: porque para Deus não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis para o nosso Deus, irmãos. Isso é fato. Moisés, ele, quando ora ao Senhor, ele fala exatamente, irmãos, daquilo que ele tem visto o Senhor fazer, né? Ele fala: Senhor Deus, o Senhor já começou a mostrar ao teu servo. Senhor, se o Senhor já começou a mostrar, mostre tudo, eu quero ver até o final. Se o Senhor já começou a executar o teu poder, e se a conquista já começou desse lado do Jordão, Senhor,
Se o Senhor já está sendo tão grande, tem mostrado tanto o seu poder, assim, já que antes da gente entrar na terra propriamente dita, né? Imagine que eles estavam entrando ali no hall de entrada, né, da terra prometida. Se aqui, Senhor, esse hall já é tão bonito, se o Senhor já começou a me mostrar isso, Senhor, eu quero ver o final, eu quero ver o clímax, né? Eu não quero nadar e morrer na praia, né, como a gente fala. Eu quero contemplar a grandeza do Senhor. Eu quero ver a tua mão poderosa agindo do outro lado do Jordão. Eu te rogo, Deus, meu Senhor, meu rei, eu sou teu servo. Veja, irmãos, Moisés, ele está falando em uma atitude tão humilde, né, tão devotada. Ele não está chamando a atenção para o que ele fez. Ele poderia, talvez, se fôssemos nós orando, não sei, talvez se lembrar: Senhor, eu contribuí para que isso acontecesse. Senhor, foi eu que dei a minha cara a tapa, foi eu que corri o risco de falar com o faraó, de dizer para ele deixar o teu povo ir. Fui eu que aguentei a crítica desse povo. Ele poderia, irmãos, até jogar a culpa para o povo, né, do pecado dele lá em Meribá. Ele poderia ter dito: a culpa foi do povo. Foi o povo que me fez pecar, né, do mesmo jeito que Adão e Eva fizeram lá depois de comerem o fruto prometido. Mas não, olha, Moisés, ele não chama atenção para ele mesmo, para o que ele tinha feito. Ele se considera um servo, assim como aquela parábola que Jesus comentou, um servo que mesmo fazendo tudo o que o seu Senhor queria, ainda assim era um servo, não deixava de ser um servo. E era alguém que entendia a condição de servo que ele tinha. Mas ele também entendia e conseguia visualizar o tamanho do seu Deus. Por isso ele fala na segunda parte do versículo 24: pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e feitos poderosos que tu realizas. Quantas coisas Moisés viu Deus realizar? Milagres no céu e na terra, literalmente, né? Via coluna de fogo de noite, via nuvem durante o dia, via os raios, os relâmpagos, os trovões, viu a terra abrir para consumir os rebeldes ali no meio do povo de Deus. Ele viu pão cair do céu, ele viu água brotar da rocha, ele viu o mar se abrir. Ele sabe, irmãos, a que Deus ele está se dirigindo. Um Deus que não há outro igual a ele, não há outro que se compare a ele, não há ninguém que pudesse fazer as obras e operar os feitos poderosos que ele realiza. Moisés, ele sabe exatamente que Deus é poderoso para atender a sua oração, se ele assim quiser. E agora, finalmente, né, no versículo 25, ele faz essa oração, ele apresenta qual é o pedido dele, e ele fala: peço-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Irmãos, Moisés, ele não quer uma aposentadoria tranquila, sabe? Ele não quer, assim, no final da vida dele, algo assim comparado aos nossos dias, né? Um tempo nas Ilhas Celise, nas Maldivas, né? Ele não quer um tempo assim no Pacífico Norte. Irmãos, Moisés, ele não quer ir para a Terra Prometida necessariamente para usufruir da terra em si, entendem? Ele sabia que ele estava velho, ele sabia que ele não ia viver muito, ele sabia que ele não ia experimentar mais muitas coisas deliciosas, comida, sabe? Não era isso que Moisés queria, os olhos dele não estavam nas coisas boas que ele poderia usufruir, mas ele quer ver, irmãos, aquilo que Deus havia prometido quando ele estava no Egito. Ele quer ver a concretização, ele quer ver o povo, ele quer ver os filhos dele correndo lá por essa terra, ele quer ver, irmãos, aquilo que Deus havia dito acontecer. Ele sabia que Deus era poderoso para isso, e ele queria agora, de uma forma bastante intensa, né? Bastante apaixonada, ele queria ver isso com seus próprios olhos. Ele só queria ver isso com seus próprios olhos, irmãos. E aí a gente fica pensando sobre orar por coisas que Deus, no caso aqui de Moisés, já tinha dito que ele não ia fazer, né? Será que Moisés
errou quando ele pede isso a Deus? Veja, irmãos, a gente tem outros episódios na Bíblia que nos dão indícios que Moisés não errou necessariamente, né? A gente tem o caso clássico de Ezequias, né? O rei que Deus também tinha dito, você vai morrer. E ele orou, e Deus disse, pronto, vou te dar mais uns anos de vida. Entendeu? Ele poderia ter aceitado simplesmente também a palavra do profeta que disse que ele ia morrer, e pronto. E ter ido deitado no caixão, feito assim, né? Esperado. Deus já tinha dito que ele ia morrer mesmo, mas ele ora, e Deus ele concede alguns dias de vida a mais para ele. Mas a gente tem o caso de Davi com o filho de Batseba, né? O primeiro filho, né? Pelo menos, que é o fruto, né? do adultério dele, e que Davi ora, e Davi jejua, e Davi não sai da presença de Deus, clamando a Deus que o filho dele sobreviva. E Natan disse, o seu filho vai morrer. E o que acontece com o filho de Davi? Ele morre. E aí, irmãos, a gente fica pensando, né? A gente fica talvez assim, reflexivo, né? Afinal de contas, eu oro, eu não oro, e se eu oro, por que algumas pessoas são atendidas, outras não, né? Afinal de contas, Davi não foi, Ezequias foi, Moisés não foi. Moisés não foi atendido nessa oração, né? Qual é o problema, então, das orações que não são respondidas, quando Deus não responde a oração? Qual será, então, a grande questão? O que é que está por trás? É a falta de fé? Será que é a falta de fé? Moisés não orou com fé suficiente? Será que foi Davi que não orou com fé suficiente, né? Afinal de contas, e Ezequias orou? Irmãos, para essa resposta, a gente tem que entender primeiro acerca da natureza da oração, sabe? Porque muitas vezes a gente entende a oração apenas como um peticionário, né? Apenas como pedir coisas para alguém. Uma oração é a gente chegar diante de Deus e pedir a Ele coisas. E a gente insiste, pede, até uma hora que Ele vai dar. Muitas vezes a oração, né, é restrita a essa ideia, né? Essa ideia muito limitada da oração. Quando a gente, que é mais, um pouco mais fechado, né, uma tradição um pouco mais ortodoxa, no sentido assim, que a gente ouve muito lá fora, em músicas e tal, de mover o coração de Deus. Acho que isso talvez seja da década de 90, né, Wellington? Esse linguagem bem da década de 90, mover o coração de Deus com sua adoração, com seu clamor. Irmãos, não vai rolar, não vai. Você, que é criatura, que é inferior, não vai mover o coração de Deus com sua oração. Não é o quanto você clamar, não é quantas pessoas clamarem, não é a hora que você clamar, não é na língua se você orar em hebraico. É que você nunca orou em hebraico, se você orasse em hebraico você ia ver. Era diferente, né? Porque é a língua, né, tal. Irmãos, não tem a ver com isso, não tem a ver com isso. O objetivo da oração nunca é mudar a Deus. Deus ele é imutável, ele não vai mudar aquilo que ele decretou. O problema e a grande questão que a gente continua orando mesmo assim, que ele mandou, claro, é o número 1, é porque muitas coisas vão mudar, porque ele decretou que seriam mudadas através da oração, como no caso de Ezequias. Ezequias foi curado porque nos decretos de Deus, Deus disse que quando ele orasse, ele seria curado. Estava nos decretos de Deus que isso ia acontecer e ia acontecer por meio da oração. Não foi a oração de Ezequias que mudou a Deus, que mudou a vontade de Deus. Isso já estava decretado. Só que a maneira que isso iria acontecer seria por meio da oração. Mas acima de tudo, irmãos, a oração, além de ser esse meio que Deus usa, ela é um meio de se relacionar com Deus. A oração é relacionamento. É por isso, irmãos, que no final dessa oração de Moisés, a gente pode dizer que essa oração foi efetiva. Ela não foi efetiva aos nossos olhos se a gente imaginar que ele não foi atendido, né? Então, assim, por ele não ser atendido, a oração não serviu, não valeu de nada. Mas ela foi uma oração efetiva, porque nessa oração, Moisés adorou o Senhor, se relacionou com o Senhor, estreitou seus laços com o Senhor. Entende, irmãos? Quando a gente ora, o maior objetivo da oração não é aquilo que eu desejo que aconteça,
acontecer, sabe? Não é esse o objetivo. É saber que a vontade de Deus sempre vai ser melhor do que a minha, irmãos. Sempre vai ser boa, perfeita e agradável, sempre. E que talvez Deus vai agir porque Ele decretou que eu orasse. Mas se Ele não agir, se a vontade dEle não fosse aquela, você vai ter estreitado o seu relacionamento com Deus. Você vai ter se relacionado com Ele. Você vai ter experimentado de uma comunhão com o Pai. Entendem que por isso vale a pena orar. Você deve orar. Mesmo quando sua oração não for atendida, ela ainda assim pode ter sido uma oração eficaz. Que o Senhor te convenceu de que você não precisava daquilo que você estava pedindo. E é exatamente isso que Moisés vai experimentar aqui no final, né? O Senhor não respondeu a oração porque estava indignado contra ele por conta daquilo que havia acontecido lá em Cades Barneia, né, irmãos? E o Senhor não ouviu o pedido dele, não ouviu Moisés falar, tá? Ouvir aqui no sentido de atender, porque Deus ouviu. Tanto ouviu que ele respondeu, né? Ele disse, basta, não fale mais nisso. Então, não é um ouvido estar, sabe, surdo, de não chegar aos ouvidos aquela palavra. E é por isso também que a gente leu aqui no começo, Apocalipse 5, né? Para lembrar que a nossa oração sobe até o Senhor e ela é recebida em taças de ouro. Mesmo as orações que não são respondidas. Vocês acham que essa oração de Moisés aqui não subiu e foi recebida em uma taça de ouro? Está entendendo? Uma oração que ainda que tenha sido recebida diante do Senhor, não foi atendida. Não foi respondida da maneira que Moisés queria, né, irmãos? Mas o Senhor não ouve Moisés. O Senhor não escuta porque o Senhor distribui a misericórdia dele e distribui a graça dele, irmãos, da maneira que ele quer e ele não quis. Pronto, é assim, é simples. Não tem essa de perguntar por que Deus quis fazer isso com A e Deus não quis fazer isso com B. Irmãos, nem A nem B merecia. Esse é o ponto. Moisés não merecia. Ele tinha se feito culpado. Ele tinha feito por onde não poder entrar na terra prometida. Você entende que ele tinha culpa, ele não merecia entrar em primeiro lugar. E quando Deus decide não atender Moisés, ele não está sendo injusto com Moisés, de forma nenhuma. E nem está tendo filhos preferidos, né? Ezequias era um filho preferido de Deus, por exemplo, enquanto Moisés não era. Não tem nada a ver, irmãos. Deus só está mostrando mais uma vez aqui, nesse livro que está apresentando a gente um tratado de vassalagem, quem é o suzerano, quem é aquele que manda, quem é aquele que tem a palavra final. Essa pessoa é o Senhor Jesus. Quando Deus responde para Moisés, basta, não fale mais nisso, a gente talvez pense um Deus bem assim, né? Moisés, eu não aguento mais você falar isso de novo, basta, eu não quero mais ouvir. Sabe, o pai que fala isso, irritado para o filho, né? De novo esse assunto, eu não quero mais ouvir, basta, né? Assim com aquela coisa. Mas isso, irmãos, é a mesma coisa que ler uma mensagem do WhatsApp, né? A gente lê no tom que a gente quer ler, não está ali o tom, né? Não está ali discriminado a forma que eu vou ler a mensagem, se eu estou irritado, bravo, ou eu estou falando normal. Às vezes a gente lê essa frase e aí, como eu disse, na nossa cabeça a gente imagina um tom meio irritado, né? Mas, irmãos, é Deus que está falando. Você acha? Deus, ele fala de uma maneira como um pai fala com o filho, e um pai perfeito, tá? Não o pai, não a nossa medida de um pai, mas de um pai assim, perfeito. E alguém que trata as suas ovelhas e trata o seu povo com amor, com paciência, com bondade, com longanimidade, sabe? O que Deus queria falar para Moisés aqui, o que ele queria não, né? O que ele falou Moisés, não se aflinja mais com isso. Contente-se o seu coração, não vai rolar, não vai acontecer da forma que você quer. Agora vem aqui, suba até o alto do Monte Pisga e você vai ver a terra que você não vai entrar. E de novo, parece até que Deus está sendo cruel, né? Aí, de novo, a nossa falsa percepção, né? O nosso olhar para o texto muito a ver com a nossa própria visão de mundo, né, que a gente tem. E a gente pensa, poxa, Deus levou Moisés para o alto do monte só para dar o gostinho, né, e dizer bem assim, você não vai entrar.
como se fosse algo ruim, né? Como se fosse uma punição para Moisés. Não, irmãos, não é isso. Deus está dizendo bem assim, suba e contemple. Você não queria ver, você não vai pisar não, mas você vai ver. Você vai ver com seus próprios olhos essa boa terra. Você não vai passar, é verdade, mas você vai ver. Eu não vou te dar tudo o que você quer, mas eu vou te dar. E o que eu te der deve bastar para você. O que eu te der deve ser suficiente. Deve ser suficiente para você contemplar essa terra à distância e se alegrar mesmo assim. E se alegrar em ver a terra de longe. Irmãos, nós hoje, como cristãos, não estamos em uma posição tão diferente da de Moisés, sabe? Nós, assim como Moisés, também estamos olhando e contemplando a nossa terra prometida. Qual é a nossa terra prometida? Os novos céus o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Nós estamos olhando, irmãos, e nós só vamos entrar lá quando a gente morrer, quando Cristo voltar, né? O que vier primeiro. Enquanto isso não acontece, a gente está na mesma posição que Moisés. A gente está na igreja do Senhor, visualizando de longe aquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera, experimentando um pouquinho do que será no meio da comunhão com os irmãos. Você sabe, né? Mas é a maneira de você experimentar o céu aqui na terra. É na igreja, irmãos, é na igreja com esse povo, por mais falho que seja, é o mais perto do céu, porque é exatamente o povo que vai estar no céu também, né? Você já vai estar convivendo aqui com o povo que vai morar lá. Então, se o povo que vai morar lá é um povo que está aqui, né? Não todos exatamente, tem o joio ainda, a gente não sabe quem é, mas você vai estar convivendo, experimentando um pouquinho do céu na medida que você convive e vive em comunhão com seus irmãos aqui na terra. E nós estamos assim, irmãos, assim como Moisés, olhando e aguardando. E é interessante que, veja, a gente está no capítulo 3, e Deus está falando sobre a morte de Moisés, que só vai acontecer no final de Deuteronômio. E se você, imagine você como um pai, como mãe, soubesse que você ia morrer amanhã, né? Por exemplo, amanhã de manhã, cedinho, 6 da manhã. O que será que você ia falar para o seu filho, né, para o seu esposo, para aqueles que você ama? Não vai dar para você falar tudo que você talvez queira falar. Talvez não vai dar para você escrever sua biografia, né? Talvez não vai dar para você reunir todas as crônicas, né, irmã Elma, que estão espalhadas lá, e publicar um livro em menos de 24 horas. Talvez não dê tempo de fazer um monte de coisa. Mas, irmãos, você vai falar para a sua família, para aqueles que você ama, aquilo que você considera de mais importante, de mais primordial. Portanto, o que Moisés vai passar a falar aqui do capítulo 4 até o final, é aquilo que um pai, aquilo que alguém que está no leito de morte, ele está vendo, contemplando a própria morte. Ele sabia que estava iminente, o tempo dele estava se esgotando assim, rapidamente, e ele tinha que falar, e ele fala aquilo que ele considera de mais importante e mais relevante para o povo dele, né? Todo o livro de Deuteronômio, então, são as últimas palavras de alguém que sabe, que aceitou já, que vai morrer, e que vai morrer logo, né? E vai morrer brevemente. E uma coisa muito importante para alguém que sabe disso, é imaginar como o trabalho que ele desempenhou vai continuar, né? Como é que vai ser depois de mim? Imagine, né, irmãos? Isso acontece muito em vários lugares, em vários campos, né? Em várias igrejas, né, que pastores passam anos e anos e anos e anos e anos, a vida toda o mesmo pastor. Eu fico imaginando essas igrejas assim, tipo, a Lagoinha, em Belo Horizonte, que já faz mais de 40 anos que o pastor Márcio pastoreia lá, uma igreja como essa. Eu fico imaginando, né, a gente fica curioso imaginar como será quando ele for embora, né? Ele já está velho, ele tem 40 anos só de ministério, né? Quantos anos será que ele já não tem? E como será que vai ser, né? Será que os filhos vão dar conta, né? Será que como é que vai ser isso, né? Nessa hora também que a morte está chegando, a gente se preocupa em saber a questão da liderança. Eu lembro na época do Covid mesmo, o pastor Edward falando: Danilo, se eu morrer, como é que vai ser, né? Eu tenho que te falar o máximo de coisa possível da igreja. Eu disse: pastor, não diga uma coisa dessa, não. Falta muito tempo ainda. Mas o que ele falou é algo assim interessante mesmo, irmãos. Todos nós deveríamos, né, se nós temos uma posição assim de liderança,
deveríamos ter essa preocupação de preparar outros líderes mesmo, né? A gente deveria formar liderança. Nosso objetivo enquanto líder, enquanto lidera, também deveria ser, de fato, estar preparando alguém para suceder, porque, irmãos, a gente tem que entender que ninguém vai estar aqui para sempre. Isso é fato, né? Isso é fato. E a gente precisa lembrar mais uma coisa, de que o maior interessado que a obra continue, que prospere, que continue sendo bênção, é o Senhor, irmãos. É o Senhor o maior interessado que dê certo. E é por isso que Ele mesmo escolhe Josué e diz para Moisés animar ele, fortalecer ele, porque é Josué que vai à frente desse povo. É Josué que vai fazer o povo entrar na terra prometida, que Moisés apenas vai ver. Eu sei, irmãos, que como pais, né, e talvez como a irmã Vera tem os filhos criados, graças a Deus, mas imagine pais de filhos pequenos, né? Imagine Natália com Benjamin, né, com Bernardo que vai nascer. Talvez imaginar, não estar aqui, não ver eles crescerem, não saber como vai ser a educação deles, não saber quem é que vai corrigir a letra deles se estiver feia na escola, quem vai ajudar para ele ler, escrever, talvez cause um pouco de angústia, né? O nosso coração ficar imaginando como vai ser se eu não estiver aqui mais. Eu fico pensando com minha mãe, ela que é criada também, eu digo, como será, se eu fosse antes dela, né? Como será que vai ser, quem é que vai marcar os exames dela, meu Deus, quem é que vai botar o celular para despertar os remédios, né? A gente fica pensando tanta coisa, irmãos. É verdade, a gente se preocupa mesmo. Mas, irmãos, existe um Deus que é Senhor do universo, existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas, sabe? E o mundo vai continuar sendo o mundo quando a gente for embora, viu? Vai continuar. Não tem ninguém que saia desse mundo e o mundo a terra saia do eixo um pouquinho. Não sai, irmãos. Olha que já passou muita gente por essa terra. Muita gente por essa terra. E eu queria que a gente pensasse, por último, no maior exemplo de oração assim, que a gente tem, Jesus Cristo, ensinando, né, a oração dominical, e naquele momento ali, quando ele está prestes a experimentar o Calvário, experimentar a cruz, ele faz outra oração. E uma oração que, adivinha, irmãos, não é respondida, pelo menos não é respondida com sim, né? E o mais interessante é que a oração que ele faz, ele mesmo já fala na oração, e se for possível, né, passa de mim esse cálice, mas o que é que ele quer acima de tudo quando Jesus ora? O que é que ele quer acima de tudo? Que a vontade do Pai prevaleça, que a tua vontade seja feita, não a minha. Irmão, se a gente orar e não for respondido, irmãos, o Filho de Deus, você entende a diferença? Quem é você, quem é o Filho de Deus, né? Então, irmãos, não pense que a oração não ser respondida, da forma que você gostaria, pelo menos, é um indício de que você está fazendo alguma coisa errada, que você está com pecado oculto, ou isso, ou aquilo outro, sabe? É só que a vontade de Deus não era aquela, simplesmente não era aquela. Jesus sabia disso, e por isso ele nos ensinou a orar assim. Ele nos ensinou a orar, Pai, seja feita a tua vontade. E Jesus, ele é a prova cabal que ele faz isso até o fim. Até o fim, irmãos. Até naquele momento mais complexo, mais difícil ali, ele fala, Senhor, seja feita a tua vontade. E ele se entrega obedientemente, ele se entrega amorosamente. E eu queria, então, que a gente encerrasse esse momento antes de orar, antes de cantar, aliás, nos lembrando das palavras de Jesus mesmo na oração dominical. Vamos ficar em pé desde já, e Sanlai pode e o Wellington se aproximando ali. Vamos fazer essa oração que o Senhor Jesus nos ensinou nessa noite, e vamos fechar os nossos olhos. Eu acho que a gente pode fazer em uníssono, né? Vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder,
e a glória para sempre. Amém.